Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. É sempre um grande prazer retornar a essa casa, para esse estudo que hoje que nos foi oferecido é sobre o politeísmo, sobre a adoração dos vários deuses, que foi fato relevante entre povos de alta envergadura para aquela época. Mas para que a gente possa falar um pouco sobre isso, para que a gente possa entender a razão de por que países como a Síria, a Grécia, Roma, o Egito, que eram países onde tinha grande conceito de conhecimento para aquela época, chegaram a esse ponto. Então, logo não tem nada de errado, está na ordem das coisas, dentro daquilo que nós vimos vivendo desde espíritos simples e ignorantes, até o ponto em que nos encontramos, ainda falta um trecho longo para chegarmos ainda à angelitude. Então, para aquela época, faz algum sentido. Dentro da doutrina, dos espíritos, que aliás é um dos codificadores, o Leon Denis, ele faz um resgate muito bom da questão das religiões no livro Depois da Morte, que para vocês é um livro muito conhecido, que é aquele livro que Tio Senhor ofereceu ao professor Eurípides Passanufo, quando jovenzinho, católico, e Tio Senhor falava para ele sobre a mediunidade, sobre aquelas questões que aconteciam na fazenda de Santa Maria, e ele aceitava que ele amava muito o professor, tanto é que amava muito o tio, tanto é que ele pedia à mãe dele para sempre preparar a cama dele no mesmo quarto, porque ele gostava de conversar com ele, mas o tio não o convencia. E o tio, como era um tosco, talvez muito parecido comigo, mineirão, caipira, lá do mato, ele fala: meu filho, eu não tenho como discutir mais com você, porque você é muito capaz. Mas talvez esse livro aqui possa responder aquilo que eu não posso. Então, quando o professor leu, vocês conhecem, ele ficou extasiado, passou a noite toda lendo, e dali para frente ele praticamente se tornou espírita, que ele tornou mesmo depois que ele foi na reunião mediúnica, lá na Fazenda Santa Maria. Então, o Leon Denis, logo na introdução ele faz um trabalho bonito nisso, mas logo no capítulo 1 ele começa com a Índia, Ele começa nas religiões, a doutrina secreta, ele começa com a religião e as doutrinas secretas, e logo depois ele passa para a Índia, porque ele próprio registra o primeiro pré-reformador cristão. Na verdade, é o primeiro precursor de Jesus no planeta, que veio com essas características, foi Krishna, que tem o quê? Cerca de 5.300 anos. Ele era descendente dos Vedas, um povo que, segundo o registro aqui do Denis, ele traz o registro de outro autor, naquela época que ele escreveu, tinha cerca de 58 mil anos que os Vedas estavam na Terra. Eles viviam naquela floresta de cedro entre a Índia e o Nepal, e nessa data, 3.300 anos antes do Cristo, hoje 5.300 anos, esse Krishna, um jovenzinho, educado pelos ascetas, pelos grandes mestres Vedas, que trouxe o Bhagavad Gita, que na verdade, como todos eles, a gente vai até ler um trechinho aqui, em que o Denis factua isso, dentre o Krishna e Jesus tiveram vários. Na verdade, ele já, naquele momento, ele já explicava, não com a clareza, porque não tem nada que explica com mais clareza o mundo dos espíritos do que o livro dos espíritos. E depois as outras obras do Kardec, as obras subsidiárias. Mas naquele tempo ele já falava da reencarnação, ele já falava do Deus único, que não foi ele que criou o politeísmo, fomos nós, os brahmanes, os criadores de religião, aqueles que vêm depois, pegam o conhecimento deles, é que criou as castas, o politeísmo, etc. Ele fala da reencarnação, ele fala da harmonia com a natureza, do amor ao próximo, etc, etc. Como todos os missionários que Jesus mandou para a Terra com essa função, que a gente poderia chamar de homens de proa, faróis da humanidade, aqueles que vêm à nossa frente e sempre vieram no tempo certo em que nós tínhamos condições de absorver o conhecimento que eles traziam. De tal maneira, isso foi planejado, isso foi importante, que num dado momento, o próprio governador do planeta vem ao planeta, sabendo que seria sacrificado, sabendo que ele não teria nem muito tempo para ficar na Terra, por isso ele ficou 30 anos mais que
nos trabalhos de bastidores, né? Dos 30 aos 33 é quando ele se mostrou e ficou o quanto ele quis, né? Que em diversas oportunidades eles tentaram prender Jesus, em alguns casos ele passava do lado de cá para o lado de lá do lago, em outros ele simplesmente desaparecia, como aconteceu no templo, né? Ele tinha feito uma cura, e aí os fariseus queriam saber quem foi que curou, ele falou, não sei onde o cara está, e daqui a pouco ele está lá no templo, e foi ele. Aí eles foram para prender, ele simplesmente sumiu, porque não era o momento. Então, quando depois dos 3 anos que ele começou o seu desiderato, chegou o momento, aquela fatídica colocação do querido irmão, né, que aliás estava no preparo aqui, né, que com a sua ilusão e um ósculo, né, e um beijo, ele entrega o mestre para a prisão e para a crucificação. Mas veja bem, então Denis fala, gente, daquelas escolas iniciáticas que começou nessa época, porque aqueles homens que formaram aquelas religiões, aquelas reuniões ocultas, tá? Ali era mediunismo puro, eles conheciam muita mediunidade. Ocorre que o povo daquela época não tinha condições de entender. Se imagina se hoje você encontra em todo esse universo cristão, se você comparar com todo o universo cristão, um punhadinho que estuda e procura entender isso, que são os espíritas, imagina 5.000 anos, né? Então, esses homens, mas eles partiam sempre da ciência, procurando a ciência, eles partiam primeiro, de Deus, mas procurando justificar na ciência, tá? Eram homens de muita capacidade, mas como ainda é hoje para nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão do entendimento do Deus hoje, que nós estudamos, né, à luz da doutrina espírita, ainda hoje para nós não é possível entender Deus, né? Então naquele tempo muito menos. Então por isso é que como há no ser, né, no espírito, sempre aquela sensação de um ente superior que o guia, precisavam de Deus. E assim criaram os deuses morfológicos, né? Tanto é que os deuses tinham forma de animais, forma humana, forma da natureza, etc., pela necessidade do concreto de Deus, que ainda hoje nós não temos como. E Deus não tem uma forma, não tem, segundo o Livro dos Espíritos, nós não temos nem palavra para descrever Deus, né? Está na questão 13. Ele faz assim, gente, prendia-se a esta filosofia um feixe inteiro de ciências, a ciência dos números ou matemática sagrada, a teogonia, que é o nascimento dos deuses, a cosmogonia, que é a origem do cosmo, a psicologia, que é o estudo do psiquismo, e a física, que é a ciência do movimento, né? A física, a biologia e a química são as ciências básicas, tudo mais decorre disso aí, né? Então, naquele tempo, essas escolas estudavam isso aí, tá? E ele fala, nelas, os métodos indutivos e experimental combinavam-se e serviam-se reciprocamente de verificação, formando assim um todo imponente, um edifício de proporções harmônicas. Vejam bem, esses homens de proa e farol da humanidade, nessa época, eles já procurava dentro da ciência, né? Essa ciência que desenvolveu e que hoje trouxe o planeta ao ponto em que nos encontramos, em termos de tecnologia, né? Eles já faziam isso nesse tempo. Mas como? Em grupos fechados. Como é que eles iam abrir isso? Tá? E foi aí que surgiram os deuses, através, principalmente de comunicações mediúnicas, como é uma das questões que nós vamos estudar hoje, que são 2 questões, né, no nosso tema hoje, que é o politeísmo. Então, o Kardec pergunta, mas tem alguma coisa sobre a questão da comunicação mediúnica de Deus? Ele, claro que tem. Tá? Em todas as épocas, sempre que teve homens, espíritos, tem mediunidade. Então, naquele tempo, por intuição, ou então por diversos recursos mediúnicos, os homens e as mulheres falavam com os espíritos, ouviam os espíritos. E eles mesmos, muitas vezes, quando eles se moralizavam, se formavam como aqueles grupos, né, se tornavam sacerdotes, quando desencarnavam, eles mesmos eram considerados deuses, porque era então antes chamado de adivinhos, daí veio o nome profeta. Tá? Muitos deles depois foram considerados deuses, naquela época mais remota antes de Moisés, né? Antes de Moisés. Então, essas questões desses fenômenos todos, que ainda hoje nos guia, né? Na questão 495, né, do Livro dos Espíritos, aquela questão
É uma das minhas questões de cabeceira, que o Kardec pergunta se o nosso anjo da guarda às vezes vira as costas para nós. Ele, não, é vocês que viram as costas para ele. Fala o Espírito de verdade. Então, como ele tem, o HH dele é muito alto, ele vai fazer uma coisa mais importante, ajudar quem quer. Assim que vocês voltarem, ele está ali. Mas lá dentro dela tem um trechinho, né, que Santo Agostinho e São Luís, né, são os espíritos que assinam essa questão. Ele diz o seguinte: embora habitamos a milhões de léguas de vós, a distância para nós não existe. Nós influenciamos as vossas almas. É isso que faz com que todos os homens sejam médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas no futuro serão como o oceano sem margem. Quer dizer, quando nós passarmos para um planeta ditoso, por exemplo, a mediunidade é totalmente ostensiva, tudo é feito por mediunidade, nem corpo físico teremos mais, etc, etc, etc. Então, por isso é que todos somos médium. Ainda tem muita gente que questiona, mas eu não sou médium. Se você não fosse médium, você não teria como ser guiado pelos bons espíritos, nem pelos senhores da guarda, porque é a única forma que os espíritos têm de nos guiar. Mas é uma faca de dois gumes, que também, se você não orar e vigiar, né, como Jesus recomendou, é a mesma que o espírito infeliz também entra, o que a gente chama de obsessor. Que, aí nego fala que o obsessor é mau, perverso, eu não acho. Eu acho que o obsessor é um parceiro. Tá? Porque eu só posso ser obsidiado pelo meu adversário que eu prejudiquei no passado, ou ele entende que eu prejudiquei, ou por aqueles que eu dou gratuitamente sintonia. Então não é um espírito perverso, é um parceiro. Se eu conceder. E como é que eu me desfaço disso? Simplesmente mudando a sintonia, elevando a minha vibração e mudando a sintonia. Tá? Não, mas eu preciso de paz, eu preciso de atendimento fraterno. Claro, Jesus falou, tá? Vinde a mim todos vós que sofreis, batei que abrirá, pedi que obterá. Tudo isso faz parte, mas eu vou ter. Tudo isso é coadjuvante da minha vontade. Né? Mas ainda mais um trechinho do Denis, ele fala assim, ó, o ensino dos santuários produziu homens realmente prodigiosos pela elevação de vista e pelo valor das obras realizadas. Uma elite de pensadores e de homens de ação, cujos nomes se encontram em todas as páginas da história. Daí saíram os grandes reformadores, os fundadores de religiões, os ardentes propagandistas, Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão e Jesus. Ele naturalmente pegou alguns, porque ainda tem muito mais ainda. Né? Ainda tem muito mais desses homens de proa e farol da humanidade. E ele coloca mais, né? Todos os que têm posto ao alcance das multidões as verdades sublimes que fazem sua superioridade. Lançaram aos ventos a semente que fecunda as almas, promulgaram a lei moral. Perceba? A lei moral. Imutável, sempre em toda parte semelhante a si mesma, mas não souberam os discípulos guardar intacta a herança dos mestres. Tá? Pegamos o cristianismo, que é o que nós conhecemos mais. Né? O que aconteceu? Logo no início, né, no 3º século, os romanos absorveram o cristianismo. E o que fizemos? Não adianta a gente dizer, não foram eles, não, éramos nós mesmos que estávamos lá. Né? Nesse período todo aí, éramos nós mesmos. Tanto é que uns hoje ainda estão até careca ainda, porque foram padres outro dia mesmo, né? Então, o que acontece, gente? Muitos desvios foram feitos para atender os nossos próprios interesses e interesses dos nossos grupos. Expressão do Dr. Bezerra de Menezes. Coisa que nos chama a responsabilidade. Ele diz assim: todos nós que estamos consciencialmente envolvidos nessa empreitada, centro espírita, espiritismo, falar do evangelho, fomos nós mesmos que num passado distante deturpamos a interpretação do evangelho para atender os nossos interesses e interesses dos nossos grupos. Tem dúvida? Que somos nós mesmos? Né? Então, quando nós chegamos no espiritismo, não somos nem um pouquinho melhor do que ninguém, mas é um passo a mais, é um upgradezinho no entendimento da vida imortal. Porque todas as religiões cristãs sabem que o corpo morre e alguma coisa continua, mas não consegue esclarecer essa alguma coisa, que não é alguma coisa. É o espírito imortal, que hoje, por exemplo, é muito comum, não, é o meu espírito. Não tem um espírito, eu sou o espírito. O meu espírito tem esse corpo aqui emprestado, que já teve vários, vai ter outros tantos. Né? Até eu conseguir chegar onde está, por exemplo, hoje o professor Eurípides Bassanufo, o doutor Miguel Couto, que é o nosso mentor, é o mentor da nossa casa, né? É o doutor Bezerra de Menezes. A gente ainda está longe deles.
Olha quantos corpos eu ainda vou ter. Então é o meu espírito, né? Não é o meu espírito, é o meu corpo, né? Porque o espírito sou eu. É tão complicado isso, né? Então, meus amigos, olha, essa questão aí, ó, promulgaram a lei moral imutável. Vocês se lembram que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo, que é grande, eu vou ler só um trechinho, como é que o Denis fecha, como é que ele bate, né? Como é que ele combina com o ensino do Kardec, embora quando Kardec desencarnou, ele devia ter cerca de 9 a 10 anos. Tá? Denis era jovenzinho, tá? Mas ele deu continuidade, né? Principalmente ele e Gabriel Delane, né, aquele responsável também, um dos codificadores, como está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que deu continuidade junto com os outros, né, o Espiritismo na França, que segurou aqueles processos que tiveram que responder, que Dona Amélie Goudet tiveram que responder. Esse jovenzinho, logo depois, ele entrou nessa lida aí, né? Olha o que o codificador coloca, logo nas primeiras linhas da introdução. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Então, observe, se nós tivéssemos condições de entendermos, desde o Krishna, e muitos entenderam, tá? Aliás, alguns entenderam, a grande maioria não, né? Quem conseguiu entender o lado moral do ensino deles, resolveu a sua questão ali. Por que o codificador coloca isso? Porque ele está nos advertindo a nós, que já estamos vivendo esse upgrade, né, no cristianismo, que é de ver a vida depois da vida, né, é de considerarmos realmente responsáveis pelo nosso destino, uma vez que fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar a anjo, e como nos afirma o Espírito de Verdade, né, no capítulo 6, porque Deus quer que modelemos a nossa maleável argila para que tornemos artífice do nosso destino, né. Então está em nossas mãos, né? A distância vai ser sempre longa, do ponto em que nos encontramos ao anjo, ao Espírito perfeito. Mas, dependendo de como nós tomarmos as nossas decisões agora, a gente pode encurtar um pouco esse tempo aí, né? Então, vamos para as nossas questões, para que nós possamos perceber o quanto o codificador é criterioso com isso. E ele resolveu considerar, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, cujo livro de aprofundamento é o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro mais moral que existe no planeta, o livro que mais pode alavancar a nossa reforma moral é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele pode mais do que o Evangelho de Jesus? Não. Como o próprio codificador fala, ele fala, eu fiz um filtro para vocês, para que vocês não fiquem discutindo, tá? Ah, não, aqui, poxa, o batismo, o casamento, é não sei o quê. Para que vocês não fiquem discutindo essas coisas, eu fiz um filtro. Peguei o Sermão do Monte, que é o texto mais moralizante que existe no planeta, que está mais estendido no Evangelho do seu apóstolo, né, o Levi, que se codinominou Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. É o texto mais moralizante que existe no planeta. Afirmado não é nem só pelos espíritas, e nem pelos espíritos espíritas, mas, por exemplo, o Mahatma Gandhi, né? O Mahatma Gandhi tem uma afirmação em que ele falava assim, eu não consigo entender os cristãos. Jesus eu entendo. Ele falava de quem? Dos ingleses que eram cristãos e torturavam seu povo, submetiam o seu povo, etc, etc, etc. E ele fala assim, mas eu te assevero que se você pegar tudo que se escreveu na terra sobre moral e destruir e preservar o Sermão do Monte, você não perdeu nada, porque toda a moral está contida lá. Mahatma Gandhi. E a gente conhece, né, o próprio Dr. Bezerra, o próprio professor Eurípides Bassanufo, eles nos recomendam para os temas a serem discutidos nas reuniões públicas, faça como Jesus, faça como codificador, aliás, faça como codificador. Pega o Sermão do Monte e as leis morais. Tá? E não por acaso, hoje nós estamos dentro de uma lei moral, né? A lei de adoração. Então, adorar um ente superior, como falamos,
É uma coisa que é inerente do espírito, independente do nível que ele se encontra. No tempo em que nós não tínhamos condições intelectuais de procurar através da ciência, eu falo nós, que eu me refiro, nós aqui, que estamos aqui, porque aqueles faróis da humanidade tiveram naquele tempo, né? Agora que estamos procurando, né, conspurcar a ciência, né, a ciência do infinito, que é o espiritismo, para que possamos chegar a um termo melhor no fim dessa reencarnação, né? Então, na primeira questão da lei de adoração, Kardec, aliás, não é nem na primeira questão, é na segunda, questão 650, ele fala assim: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino? É natural do espírito ter esse sentimento de adoração ou é escola? Foi ensinado? A resposta: sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, mesmo quando éramos lá primitivões, nós cultuávamos o quê? Um totem, uma pedra, uma cachoeira, um ente qualquer que era para nós Deus, né? E quando a gente chega nas nossas questões, o politeísmo, que o codificador usou apenas 3 questões, né? Ele faz a primeira delas, a 667, ele pergunta: por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Aí o Espírito de Verdade responde, eu vou ler só um textinho: a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea. Aquilo que Denis vem e corrobora. O que ele coloca? Gente, embora muito antes do mestre chegar, e não por acaso, vieram exatamente para preparar a chegada dele no planeta, tá? Os faróis da humanidade, os homens de proa, os homens que vêm à nossa frente, já mostravam isso para a gente. Não dava, tá, para aqueles homens ter a clareza de Deus. E nós vamos ler algumas questões que nós aqui, os espíritos da terceira ordem, também não entendemos Deus ainda. Né? Então, nós podemos perfeitamente percebê-lo, podemos perfeitamente adorá-lo. Hoje a nossa fé é muito mais dilatada, muito mais consciente, concedida pela razão, exatamente por esse nível de entendimento que nós temos. Tá? O que é fé raciocinada? É exatamente isso, é aquela que a minha razão concede. Não foi ninguém que chegou, não foi a igreja ou o centro espírita, não, você tem que ter fé, não. Eu tenho que ter fé, isso eu sei, mas eu preciso que essa fé seja um valor, que ela faça parte de mim, para que ela seja aquela da forma que o codificador descreve. Ela pode enfrentar a razão, ela pode enfrentar a dificuldade ou qualquer situação de frente em qualquer época, em qualquer plaga do universo. É a mesma que eu uso para me resignar e para continuar trabalhando a minha melhora, para continuar enfrentando as minhas dificuldades, é a que eu vou usar assim que chegar o momento de eu devolver o pó de onde o pó que veio. Dali para frente, só a prece que me serve. Vocês conhecem essas pessoas? Não, eu tenho dificuldade para fazer prece, né? A gente está nos grupos de estudo, a gente fica sugerindo, né? Hoje quem vai fazer a prece? Aí o jeito passa na iniciação, lá no final do livro do Espírito ainda não quer fazer prece em público. Aí eu faço uma ameaça, não tem outro jeito. Vem cá, você vai morrer? Vou. Como é que você vai resolver isso do outro lado? Você vai falar com quem que é do outro lado, é só por prece? Começa. Eu sei que você faz prece, tá? Você só está tímido, envergonhado, porque está no público. Mas quando você está no grupo de estudo, quando você está na casa espírita, a casa espírita tem algumas funções, né? Uma delas é lar. Você está no seu lar. Você está no meio dos irmãos, que te considera, que te quer bem. Aí fecha mais o filtro. Eu estou no grupo de estudo da doutrina espírita. Não precisa ficar com medo. É exatamente ali que é para você exercitar. Começa. E como é que eu faço a prece? Pô, se você ainda não sabe, se você ainda não está conseguindo, em público, delinear, pode repetir aquela que Jesus nos ensinou até você perder o medo, né? Até você se sentir mais seguro. Depois você faz a sua prece. Como é que é fazer prece? Falar com o ente superior que você queira. Como é que é falar? Falar, conversar com ele. É a mesma forma que eu ensino a minha filha pequenininha. Como é que eu falo com Jesus? Como é que você fala comigo? Fala assim com Jesus. O que você quer falar com Jesus? Então vamos lá. Chegou na hora do evangelho no lar. A gente fala com Jesus assim. É assim, de maneira natural. E
toda vez que eu precisar falar com Jesus, é o mesmo método. É o mesmo método. É só eu pensar. Eu não preciso nem da palavra. É só eu pensar que eu estou fazendo prece, né? Então, é muito importante, né, que dentro do que prescreve, né, a lógica, é muito importante que nós tenhamos, né, em mente isso que está aqui nas nossas costas, nas minhas costas aqui, né, de frente para vocês, né? O espiritismo sem estudo nada mais é do que o religiosismo que nós estamos vindo desde esse tempo aí, ó. Desde esse tempo aí. Nesse tempo aí já tinha religião, tá? Esse tempo todo. E nós passamos por algumas aí que a gente carregava aquele livrão maravilhoso, né, que começa lá na Gênesis e acaba lá naquela reunião mediúnica que Jesus fez com João, né? Desdobrou ele, levou no umbral, e ele escreveu para a gente que lá, a besta do Apocalipse, levou uma região beatífica, ele escreveu para a gente o céu, né? Então tudo aquilo ali é muito bom, tudo aquilo é muito importante. Mas não adianta ele ficar lá naquele canto empoeirado, e todo mundo tem uma. A madrinha deu, a tia deu, a mãe deu, o pai deu, a religião, mas fica lá no canto empoeirada lá. Ah, não, isso é muito difícil, isso é muito chato. Então vá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um filtro que o codificador fez, que ele comentou e abriu a maior parte dos capítulos para que o Espírito de Verdade também comentasse, que é a instrução dos Espíritos. E depois que você dominar isso aí você começa um método. É um método que eu adotei, tá? Mas não me tira como modelo de jeito nenhum. Vai para Santo Agostinho, lá na questão 919, que é melhor. Tá? Então, você começa a pegar, todo estudo que você for fazer, não tem um versículo, não tem diversos textos do Evangelho, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega aquele texto, vai lá no capítulo e lê o capítulo todo. Aí você começa a assimilar. Epa, então tem mais coisas. Tá? Você quer ver? Capítulo 14 do Evangelho de João, tá? Os 3 evangelhos, primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João, são muito importantes, mas eles são sinóticos, ou seja, eles fazem uma sinopse do Mestre Jesus. O João, o quarto, não. O João é filosófico. Ele tira a essência, o extrato moral de um anjo. Ele vai fundo. Ele nem se preocupa com aquele negócio do nascimento, etc., não. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é ação, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. Vai lá no capítulo 14, que é o capítulo que todo espírita conhece, pelo menos um trechinho, que é onde ele prometeu o Consolador, né? João 14, 15, 16, 17 e 26. Mas logo nos primeiros versículos, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu falaria para vocês. É? E o codificador tomou esses 3 versículos aí para formar o capítulo 3. E mais à frente ele promete o Consolador. Né? E no Consolador, não vou nem falar o 15, 16, 17. Vou ler para vocês só o 26. Para não faltar nenhuma palavra, eu vou ler direto. Tá? Não, tem que ser no Evangelho, no Livro do Espírito não dá não. Quando ele promete o Consolador, essa é uma coisa que nós devemos pensar. Quando nós nos propomos a estudar, a coordenar um curso, a fazer qualquer tipo de estudo. Jesus definiu, se vai ser Consolador, ele tem 2 funções principais. Está em João 14, 26, ele fala assim: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa é a função do Consolador de Jesus. Tudo mais é desdobramento disso aí. O que Jesus não podia nos ensinar, gente? Não vimos aqui? Nós não tínhamos como entender céu, inferno, anjo, demônio, comunicação com os espíritos, etc, etc. Mas ele usou a mão cheia, a mediunidade. Se você pegar o Velho Testamento, é muita mediunidade, é muito efeito físico. Tá? O mais célebre deles, que todos conhecem, foi a forma como Moisés recebeu os 10 mandamentos. Talvez se você não foi lá e leu o Êxodo 20, você não viu outros fenômenos importantes, que hoje nós podemos tranquilamente enquadrar com uma reunião mediúnica de ectoplasmia que Moisés viveu no topo do Monte Sinai. Tá? Naquele tempo, para dar autoridade a Moisés, que não foi Moisés que começou o Deus único, não. Foi o nascente do tronco judaico, foi Abraão que começou. Mas Moisés foi aquele espírito que Jesus mandou para a terra para definir essa questão e fechar a questão do Deus único. Né? Mas acontece que, quando ele chega no pé do Monte Sinai,
como acontecia enquanto ele estava andando, o fogo surgia no verde, né? Você vai encontrar lá que a sarça ardia. Quer dizer, o mato pegava fogo, mas não se queimava. E falava, o fogo falava. O que é isso? Para nós hoje, não tem mistério nenhum. Efeito físico. Né? Tinha um médio ali, provavelmente ele próprio, que era um grande médio de efeito físico, e a gente vai ver isso quando ele chega no pé do Monte Sinai, uma nuvem baixa, uma nuvem imensa, e fala grosso: Moisés, suba o monte, mas suba só você e Arão. Por que só ele e Arão? Porque eram 2 médios de efeito físico, nós só precisamos desses. E numa reunião de ectoplasmia é necessário o máximo de concentração, de competência, etc, etc, etc. Tanto é que se você for lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, você vai ver que eles tentam lá fazer um efeito físico e não conseguem, porque tinha pessoas participando ali que vibrava mal e não acontecia. Então, a nuvem, na verdade, que eles consideravam Jafé, que era chamado Deus, e era o anjo da guarda do povo hebreu, né? Ele determina que lá embaixo fiquem os anciãos cuidando da turma, né? E Moisés assim faz, deixa a turma aqui e sobe. Só que essa reunião não aconteceu em 1h30, 2 horas, não. Eu não me lembro, não posso nem afirmar a quantidade, mas é mais de um dia que eles ficaram lá. E quando ele desceu, os caras já tinham tido a paciência de ficar esperando o que Jeová tinha determinado, e juntaram os ouros, né? Coisa que é muito comum do judeu, né? Adora um ourozinho, então já juntaram os ouros ali, sem nenhuma crítica a ninguém, né, gente? Juntaram o ouro ali, fizeram um bezerro de ouro e se colocaram a adorar o bezerro de ouro. Moisés desce de lá. E como é que foi a região de ectoplasmia? Cortaram uma lasca de pedra, né, com a serra ectoplásmica, depois com o bisel ectoplasma, escreveu os 10 mandamentos e mandou ele plantar. Quando ele chega lá embaixo, eles adorando o bezerro de ouro, ele fica aborrecido. Joga a pedra no chão, quebra a pedra, pega o cajado, cai de cajado neles e quebra o bezerro de ouro. A nuvem baixa de novo e fala: Moisés, não adianta, amigo. Volta lá, porque é a sua missão guiar esse povo e os 10 mandamentos têm que ser implantados. Ele volta lá, faz outra reunião, traz e implanta. Tá? Então dá para ele uma aula de paciência, não adianta. Você tem que ter paciência com esse povo. É por isso que você vai ficar 40 anos com ele no deserto, porque tem algumas gerações aqui que vão ter que desencarnar para que frutifique essa ideia do Deus único. Né? Então, isso tudo, gente, para a gente perceber como é que o tempo vai passando e nós, os espíritos, vamos reencarnando e vai alargando a nossa mente. Né? O nosso amigo que desencarnou recentemente, ele não acreditava em Deus, mas eu achava ele mais cristão do que eu. Acho ele mais cristão do que eu. Oscar Niemeyer, conhece esse homem? Ah, porque ele é de tal maneira bom, caridoso, mas ele não acredita em Deus. Eu digo, pô, que pena. Mas tudo bem, é com ele, né? Mas ele tinha uma expressão que é o seguinte, ele falava que não era dele: o limite do meu mundo é o limite do que eu vejo. Naturalmente. Se você me mostrar alguma coisa que está fora da minha capacidade de entender, eu não vou conseguir entender. Eu vou te dar um exemplo. Se você quiser me ensinar física quântica, eu não tenho preparo para isso, eu não vou entender nada. Dá para você perceber alguma coisa, que a gente já viu aí alguns espíritas, né, cientistas espíritas, explicar a equação quântica da corda, que explica que acharam o X da questão, que eles não conseguiam achar, que era o espírito, só que não chamaram disso. Né, deram um outro nome lá, de energia, etc, etc, mas chegaram à conclusão que realmente eles acharam o X. Né? Como está lá na Gênesis, segundo Kardec, o dia que eles associarem o espírito à ciência, o problema da Terra está resolvido. Tá? Que tudo que se conhece de tecnologia e de conhecimento, mais o que se conhece de espiritismo, se acoplar isso aí, a gente resolve o problema do planeta. Isso vai acontecer, nós sabemos. É questão de tempo. Como? Também eu não sei. Qual o paradigma que vai levar isso? Também eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Né? Então, gente, como nós podemos ver, é imprescindível que a gente tenha em mente essa necessidade que nós temos de manter o estudo das obras da codificação, o estudo das obras subsidiárias. Você quer ver uma expressão do nosso amado professor Eurípides Bassanufo? Ele diz o seguinte: a nossa mente, por viver em polivalência de ideias, muitas vezes nós elegemos um objetivo, mas acabamos nos divertindo com o que tem na borda do caminho e deixamos o objetivo. Tem até um nome bonito para isso: perder o foco. A gente perde o foco. Não somos assim? Dr. Bezerra não está dizendo que somos nós mesmos que estamos há século pregando o Evangelho? Tá? Somos nós mesmos. E ele ainda fala mais: não tem mais tempo para que a gente possa errar. O que ele está querendo dizer? Vocês estão fazendo o Enem para regeneração.
Ou você entende e se ajusta, e aí o professor está... Aí, de novo, esses dois estão sempre juntos, né? Bezerra e Bassanufo. Aí o professor diz o seguinte, o planeta que vem aí não é feliz, não é um planeta feliz, é um planeta fraterno. E a fraternidade é a qualidade daqueles que vão habitar esse planeta. Entendeu? Porque sem fraternidade não é possível confiança. Sem confiança, como é que a gente vai crescer? Tá? Como é que está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o planeta que vem aí, o planeta de regeneração? É um planeta onde a alma aure força para continuar o seu progresso. É um planeta que a gente não vai ter essa dificuldade toda que nós estamos tendo, esse monte de encrenca. Nós não teremos sem teto, mexi aqui, sem teto, não teremos sem escola, sem alimento, não vai ter isso. Tá? Eu não vou levar mais a sopa na rua, eu vou levar o pobre para onde ele tem solução, pode ser até para a minha casa. Tá? Porque se você procurar na legislação, olha na nossa Constituição, o que se trata sobre atender a todos. Todo mundo teria que ter escola, alimento, saúde, etc, etc, etc. Nós vamos chegar uma hora que nós vamos fazer isso. Tá? E na hora que a gente fizer isso, planeta de regeneração. Tá? E aí nós não vamos ver mais o outro como um mendigo, um isso, um aquilo, um viciado. Não. Meu irmão, igual a Teresa via, né? Igual a Teresa vê, né? O que fez ela sair do convento, né? E ir lá para a rua foi o quê? Porque ela viu os irmãos dela todo degradado lá em Calcutá. Ela, não vou ficar aqui só fazendo prece, não, vou lá socorrer. Entendeu? Então, é claro que Teresa não está no planeta de regeneração, né? Ela está bem na frente. Mas a gente tem que dar esse primeiro passo, que é o da fraternidade, para que a gente possa. E como nós vimos que essa questão de entender, ela está muito ligada, né, ao nosso desenvolvimento, esse fato da gente estar sempre lendo, ele está sempre reativando a nossa mente e mostrando o nosso compromisso o tempo todo. Dá uma olhada nas 16 obras do André Luiz, né? Hoje a FEB até já editou um livrão lá com um resumo de todas elas, chamando A Vida no Mundo Espiritual. Nunca vi um tema tão, um título tão apropriado, né? É só o André? Não. Vê o Filomeno de Miranda, A Vida no Mundo Espiritual. Vê Ivone, vê as obras trazidas por Divaldo, etc, etc, etc. Olha o manancial. O Chico tem 400 e tantos livros. Eu não, que eu já estou mais para lá do que para cá, mas você que está com 30 anos hoje, se você começar a estudar o primeiro livro do Chico, vê quantos anos você vai levar para estudar os 400 e tantos. Provavelmente você não consiga nessa encarnação. Para a gente deduzir que trabalho foi do Chico Xavier e do Emmanuel. Vê se esses dois, aí você lê o Paulo Estevão, vê se esses dois não foram o Paulo Estevão da última época. Fizeram a mesma coisa que Estevão, né, disparou no Saulo de Tarso, né, e que Paulo fez na implantação do cristianismo, o Emmanuel e Chico fizeram na implantação do espiritismo. Né? O trabalho dessas duas almas gigantesco. Mais uma questão, né? Nós estamos chegando no nosso fim, questão 668. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Tá? Nós já até falamos, claro, porque o entendimento do médio daquela época não é o entendimento do médio de hoje. E não tem... Quem são os espíritos? Não são os homens e as mulheres que morreram? E não tem muitos homens e mulheres que acreditam nisso? E se eles morrem e se comunicam pelo médium, ele vai se comunicar com o quê? Com o referencial dele. Então, é claro. E o codificador responde assim, sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por Deus os espíritos. Daí veio que quando um homem, quer dizer, um médium, pelas suas ações, pelo seu gênio, por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais. Faziam dele Deus e por sua morte lhe rendiam culto. Aí, como é que surgiram os deuses? Né? Quem ia compreender, né, os fenômenos que hoje, por exemplo, o corte da lasca de pedra lá, né, que foi feito por ectoplasmia. Por exemplo, as curas que hoje nós sabemos que não é milagre. Né? São efeitos magnéticos, são uma ciência que nós não dominávamos, mas esses homens que faziam ocultismo conheciam, mas nós não tínhamos como. Por isso o mestre falou, essa é uma das coisas que eu vou deixar para o Consolador, que eu prometo explicar para vocês. Tá? São as questões mediúnicas. E, para fechar o tema, né, a questão, ele também colocou
a questão 671. Essa questão, ela é longa e nós não vamos ler só um trechinho dela. Ele pergunta, que devemos pensar... Nada disso. Estou no lugar errado. 668 e depois encerrou as questões. São só essas mesmo. É 667 e 668. Mas nós gostaríamos de dar uma passadinha, né? Nós ainda temos 10 minutos, não é isso? Sobre a questão do entender o Deus único, que chegou na Terra através de Abraão há cerca de 4.000 anos. Abraão, ele chegou na Terra, ele nasceu 1.900 anos antes do Cristo. Tá? Moisés, 1.300 e tal. Então, Abraão, que gerou aquele eixo judaico-cristão, pois Jesus é descendente de Abraão, né? Abraão que já trazia o Deus único, e cerca de 700 anos depois vem Moisés com essa finalidade. Essa não era a finalidade de Abraão. A finalidade dele era gerar aquele grupo de hebreus que já trazia essa concepção, que foi amadurecendo até Moisés chegar a implantar o Deus único entre eles, e depois, 1.300 anos depois, o próprio governador do planeta nasce também judeu, trazendo o amor. Né? E aí, lá na questão 10, gente, quando eu li essa questão pela primeira vez, e eu sou redundante nisso, eu já falei isso, eu vou falar um montão de vezes, eu levei um susto, mas logo depois, como a gente continua, na 11 eu achei a solução. Então, você lê a 10 e lê a 11 em seguida. Questão 10, o Kardec pergunta assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso um sentido. Então, nós não estamos em condições de entender Deus ainda nos falta um sentido. Tá? E aí na 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Nós não saímos do bárbaro que não acreditava em nada para o politeísmo, do politeísmo para o Deus único. Vamos chegar um dia que nós vamos entender Deus. Mas quando é que isso vai acontecer? Tá? Você lembra daquela escala espírita, que a gente também é redundante em falar nela? Questões de 100 a 113, né? Quer ver? Vê se nós somos esses espíritos aqui. Os espíritos da terceira ordem, né? São chamados espíritos imperfeitos. Quais são as características gerais dele? Predominância da matéria sobre o espírito, tá? Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. É nós? Não temos como compreender Deus ainda. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E os espíritos da segunda ordem? Aonde estão aqueles espíritos que já passaram pelo planeta de regeneração, já sublimaram os 5 sentidos, já tem um perispírito de tal maneira purificado que ele constrói um corpo que não projeta esse estômago pesado mais, e não processa mais alimento. Tá? O alimento, como é que vai ser? Com a própria mente, né? Modificação do fluido cósmico universal e transforma em alimento, como todas as outras coisas. Para se locomover, volitar. Para se comunicar, telepatia. Para me curar, pega o medicamento que ele consegue ver com os olhos dele, que nós vimos lá naquele nos domínios da mediunidade também, que são 3 fluidos, né? Ele pega o fluido A, que é dele, o B, que é o nosso, é complicado, e o C, que é da natureza, que também é tranquilo. Trata isso com a sua mente e transforma no medicamento que eu preciso. É assim que nós somos curados. Né? Então, gente, então vamos lá. Espírito da segunda ordem, são chamados os bons espíritos. Olha a característica geral deles. Predominância do espírito sobre a matéria. O contrário, né? A predominância da matéria sobre o espírito não. Tá? Desejo do bem. Tá? E mais um trechinho. Compreendem Deus e o infinito e já goza a felicidade dos bons. E mais ainda, não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Tá? Então, veja bem, de onde nós estamos até onde nós vamos entender Deus, nós vamos gerar esse 6º sentido, falta um trecho aí, entendeu? Falta um trecho que pode ser alguns séculos aí ainda que falta para a gente. Não precisamos nos desesperar, porque nós já adoramos um totem, depois adoramos deuses, né? E hoje nós já acreditamos no Deus único, eu só não consigo entender a propriedade íntima de Deus, tá? Os mistérios de Deus, eu não consigo entender, eu não tenho inteligência. Mas ainda corroborando com isso, você lembra da questão 13, né?
A pergunta, na verdade, a resposta não é nem importante, eu gosto mais da pergunta. Na pergunta, o Kardec pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Olha a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meio de exprimir. Nós não temos no planeta nenhuma linguagem que possa exprimir Deus. Então, isso aqui é o máximo de qualidade que a gente consegue colocar, mas ainda está muito abaixo do que é Deus. Então, eu vou ficar preocupado. Aí tem gente que se preocupa muito com isso. Aí você vai na questão 14, né? O Espírito de Verdade fala assim: deixa isso para lá. Você vai acabar achando que sabe muito e nada mais é do que orgulho. Cuide das suas imperfeições, que isso vai te levar a chegar ao ponto que você está querendo chegar, né? Então, gente, esses 4 minutos finais, eu queria fechar com um parágrafo lá do final do livro do Leon Denis, tá? Em que, como nós vimos, se nós entendemos com clareza hoje, que quando Jesus fala, né, para aquele apóstolo que duvidou, né, de quando ele ressuscitou, eu só acredito se eu meter o dedo lá. Na hora que Jesus fala que estava indo e ia preparar o caminho, ele fala assim: então nos mostra o caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está claro aí que ele é o intercessor entre todas as ovelhas que o Pai confiou e que nenhuma delas se perderá, segundo ele? Então todos nós não temos como partir de outro ponto mais que não seja Jesus. Mas como ele prometeu o Consolador, e o Consolador mostra para a gente com clareza que nós temos que entender o Evangelho, é ele que nós temos que vivenciar, e essa é uma das funções dele. A outra é explicar o que ele não poderia, é nos fazer lembrar. Nós podemos construir o binômio Jesus e Kardec, que se torna inseparável de nós espíritas. Eu não tenho como. Espiritismo sem Jesus é fenomismo. Eu não tenho como. Espiritismo não. É Jesus e o Espiritismo é a alavanca para remover a minha ignorância. Tá? Por isso ele prometeu e mandou o Consolador. Mas, fechando o nosso tempo aí, está lá, no final do livro, já no 28º capítulo, né, o parceiro do Kardec, né, que veio depois do Kardec, ele fala assim: apesar das dificuldades que apresenta, não há estudo mais fecundo que esse do mundo dos espíritos. Abre ao pensamento perspectivas inexploradas, ensina a nos conhecermos, a penetrarmos os recônditos do nosso ser, a analisarmos as sensações, a medirmos as faculdades e, em seguida, a melhor regularmos o seu exercício. É esta, por excelência, a ciência da vida da alma, não só em seu estado terrestre, mas também em suas transformações sucessivas, através do tempo e do espaço. Gente, nós ficamos muito gratos, né, a vocês pelas boas vibrações, pela paciência aí, e a direção da Casa dos Dois Planos da Vida pela oportunidade de estar aqui. Então reflitam. Olha aqui no papel do preparo que vocês receberam, lá embaixo, né, tem uma expressão do Espírito de Verdade, já viram? Espírito, amai-vos. Não tem como. Essa é a lei maior. Mas instruir-vos, esse é o segundo mandamento. O primeiro é amar, o segundo é se instruir. Tá? Então, que esses mentores queridos, né, que nos resgataram em regiões complicadas, não tenho dúvida, nos levaram para a colônia, nos prepararam, nos trouxeram para a terra, continuam cuidando de nós e nós continuamos fazendo abaixo daquilo que nós combinamos, não tenho dúvida. A maioria não é completista, né, segundo o André Luiz, mas que eles continuem a nos dar essa força, né, nos acolher, né, nesses pontos de luz que eles permitiram que acendesse, nesse caso aqui, né, já passa de meio século. Né, que trabalhão, quantas almas passaram por aqui, quantas vão passar? Não estou vendo nenhum dos bordalo aqui, mas já estão lá com 80 aninhos já, né? Já passa dos 80, é com vocês, tá? Daqui a pouco, é conosco. Então, muita paz e muito obrigado.